Olá, meus amigos. É terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Estamos aí na última semana do nosso ano litúrgico, a partir do sábado à tarde, do pôr do sol do próximo sábado. Já estaremos no ano de 2022 do ponto de vista litúrgico e espiritual na igreja. Muito bem. Assim como estamos na última semana do ano litúrgico, a igreja nos convida a meditar sobre as coisas últimas da nossa vida e também da vida do mundo, não é? Hoje a cena do evangelho é muito interessante. São Lucas nos mostra Jesus no templo e mostra as pessoas ali numa cena muito comum comum de se ver quando a construção arquitetônica é bela, não é? As pessoas olham, admiram. Eu aqui em Roma, né, vejo muitas vezes esta cena e eu mesmo faço parte destas pessoas que admiram as obras arquitetônicas, não é? Aqui temos o Coliseu, temos o Panteão, temos a Basílica de São Pedro, não é? E quanto a gente se sente pequeno diante dessas construções antiquíssimas e diante da beleza da arte humana impressa nessas obras de arquitetura. E, naturalmente, flui um elogio, né? Caramba, mas que coisa linda, que estupenda essa obra, não é? A gente pode pensar assim. E Jesus não despreza a beleza do templo, o templo que ele mesmo visitava, templo que ele mesmo defendeu, não é? Quando expulsou os vendilhões. Jesus não tem desprezo pelo templo. Jesus, no entanto, sabe que o templo de pedra é um símbolo, um sinal que está com os dias contados. E ele diz assim: vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra aqui nesse templo de Jerusalém. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Veja, Jesus estava falando da destruição de um prédio. Mas a cabeça de quem pergunta: mestre, quando é que isso vai acontecer? É uma cabeça que pensa no fim do mundo. Por quê? Porque os israelitas entendiam que aquele lugar era o sinal seguro da presença do Deus de Israel em meio ao seu povo. Então, para o israelita, o templo era como quase que a garantia de que Deus estava ali, no meio do povo. E Jesus, que ama o templo, que não o despreza, quer que aqueles ouvintes de ontem e de hoje compreendam para além da ordem material. Veja, este templo será destruído. Jesus fazia aqui uma previsão de coisas que aconteceram de fato poucas décadas depois da sua passagem nesse mundo, que foi o ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu o templo, não é? Jesus fazia a previsão dessa destruição para dizer que isso não seria o fim do mundo, para dizer que Deus habita, antes de tudo, nos templos dos corações daqueles que se deixam visitar por Ele, que creem nele, que se fazem batizar. Essas pessoas são tornadas agora os novos templos. E Jesus queria fazer uma referência a si mesmo. Ele é o novo templo, o templo entendido como lugar do encontro com o Pai. Ninguém nesse mundo pode encontrar o Pai do céu, o Deus verdadeiro, senão em Jesus. Então, o cristianismo tem essa novidade. Deus pode ser encontrado nos templos que os cristãos, inclusive, continuam a construir com beleza, com arte sacra, com devoção. Mas esses templos exteriores e arquitetônicos são, na verdade, sinais daquilo que eu e você somos. E também nós, minha gente. Também em nós não restará pedra sobre pedra, não é? É por isso que a gente deve valorizar o nosso corpo, deve valorizar a materialidade da nossa vida, à medida que o nosso corpo e a nossa materialidade da vida ajudem a gente a viver a vida de um jeito certo. Ajudem a gente a viver a vida na perspectiva de sua eternização.
Se eu vivo nessa vida como quem tem uma crença de fundo sem perceber que isso aqui é para sempre, a vida será desilusão sobre desilusão. Por quê? Porque eu irei apoiar as minhas expectativas máximas sobre coisas que passam. Enquanto a vida é feita de fato para passar, e justamente a beleza dela vai para além daquilo que é visível. Então não admiremos a nossa vida por aquilo que é visível, valorizemos aquilo que é invisível na nossa vida. Valorize a sua participação nos sacramentos, valorize a sua vida de oração, valorize a sua espiritualidade, porque isto vai render a tua vida eterna. Não se admire tanto daquilo que é visível como os judeus admiravam o templo, porque não vai restar pedra sobre pedra. Entretanto, o Senhor tornará a tua vida uma vida eterna.